Olá, estudantes. Espero encontrá-los bem para essa nossa última aula, último conteúdo da disciplina de Biologia e Manejo de Plantas Daninhas, a ação dos herbicidas nas plantas. Então, os herbicidas eles podem penetrar pelas folhas, pelos caules, pelas flores, frutos, raízes, rizomas, estolões, tubérculos, estruturas jovens, como radículas, caulículos e sementes. São os locais de penetração dos herbicidas. Nós tratamos aí nas últimas aulas do mecanismo de ação, de resistência de plantas daninhas a herbicidas. E agora nós vamos falar dessa ação dos herbicidas na planta, no solo, como um todo. A absorção e translocação são influenciados pelas propriedades físicas e químicas dos herbicidas, composição da superfície das plantas e fatores ambientais, como temperatura, luz, umidade do solo e do ar. Então nós vamos dissecar a respeito desses três itens, que são as propriedades físicas dos herbicidas, físico-química dos herbicidas, composição da superfície das plantas, vamos falar de cutícula principalmente, e dos fatores do ambiente que interferem nessa penetração, nesse transporte do herbicida. As plantas podem metabolizar os herbicidas convertendo-os em compostos menos tóxicos. As principais reações são reações de oxidação e conjugação. Nós vimos isso na parte de resistência a herbicidas, né? Que, por exemplo, o capim amargoso, ele metaboliza rapidamente o glifosato, e esse glifosato é convertido em subprodutos, são produtos sequenciais do metabolismo do glifosato, que são menos tóxicos para o capim amargoso, de forma que, ou então até atóxico, né, para o capim amargoso, de forma que a planta torna-se resistente, né? Então existem várias reações, e as mais importantes, reações de oxidação e de conjugação do herbicida. Então a absorção foliar de herbicida, após o contato com a superfície da folha, pode ocorrer volatilização, lixiviação, cristalização do produto na superfície foliar, penetração pela cutícula sem translocação. O herbicida pode penetrar na cutícula, mas lá, após a penetração, não encontrar uma condição favorável à translocação. Aí pode não ocorrer a translocação. Penetração pela cutícula com translocação. A taxa de absorção do herbicida depende da estrutura foliar e permeabilidade da cutícula. A cutícula representa uma evolução no sentido da conservação da água. A cutícula tem função de reflexão da radiação. A cutícula evita a penetração de poluentes da atmosfera. A cutícula regula a entrada de produtos químicos na planta. A cutícula funciona como barreira à entrada de patógenos. A cutícula protege os tecidos dos danos mecânicos. Então, note que a cutícula é a grande barreira de entrada do herbicida. Ela é o grande entrave, o grande impedimento à passagem do herbicida é a cutícula. A cutícula que representa a evolução ao longo das espécies vegetais, no sentido de conservar a água nos tecidos. Então, observe que a impermeabilidade da cutícula, em muitas vezes impedir a saída da água, também impede a entrada de muitos produtos químicos e funciona como uma barreira de proteção. Proteção contra tudo isso aí que nós mostramos nesse slide. Contra a entrada de patógenos, contra danos mecânicos, contra a entrada de produtos químicos e, dentre eles, os herbicidas. A cutícula vegetal é uma cobertura de cera impermeabilizante, produzida unicamente pelas células epidérmicas. Então, observe que a cutícula ela fica cobrindo as células epidérmicas. É uma camada de cera que cobre as células epidérmicas. Então, tem essa função de proteção, de proteger contra a perda de água. E muitas vezes nós falamos somente da perda de água, mas protege contra a entrada de patógenos, contra danos mecânicos, contra a entrada de produtos químicos. Então, observe que tem uma importância evolutiva para a planta, essa camada impermeabilizante chamada cutícula. Então, a cutícula ela está localizada na epiderme superior e também na epiderme inferior da folha. Você observa aqui a camada de cutícula na epiderme e aqui camada de cutícula na epiderme inferior.
Então tem essa importância de proteção, essa importância de criar uma barreira à entrada do produto, e é a principal barreira à entrada do herbicida. Então vocês podem ouvir algum leigo falar que a principal barreira, a principal entrave à entrada do herbicida é o estômago. Que se o estômago estiver fechado, dificilmente o herbicida entra. Isso é muito comum ouvir entre alguns profissionais que trabalham com plantas daninhas, mas que não têm um conhecimento fisiológico apurado da planta, para falar dessa forma. Porque a maioria dos estômatos, nas principais espécies cultivadas e nas principais plantas daninhas, estão localizados principalmente na epiderme abaxial, na parte inferior da folha. Como que o herbicida, o estômato limita a entrada do herbicida se o estômato está na parte inferior? Então é um desconhecimento da morfologia da planta, tá? Então a cutícula, a evolução do ambiente aquático para o terrestre, exigiu da planta a formação dessa camada de proteção, uma proteção hidrofóbica, de forma que a cutícula ela permita essa conservação da água nos tecidos. E isso impede também a entrada de produto químico pela cutícula. A cutícula reveste todos os órgãos aéreos das plantas. Estruturalmente é formada por cutina e ceras cuticulares, epicuticular e intracuticular. Os compostos são alcanos, álcools, aldeídos, álcools secundários, cetonas, ésteres e outros como terpenos. Tá? Terpenos também faz parte aí, da cutícula. Então observe que a cutícula é formada por cera epicuticular, cera embebida, matriz cuticular, filamento de pectina, a parede celular em seguida, e aí depois vem a membrana plasmática fazendo a composição da célula como um todo. Então observe que a cutícula, ela muitas vezes cria uma camada apolar, que impede a passagem da água, muitas vezes. O que eu preciso dizer para vocês é que a cutícula é dinâmica, né, gente? Nós sabemos hoje que a cutícula é dinâmica, que a depender da condição ambiente, ela pode estar mais permeável ou menos permeável. Então, de forma que em determinado momento do dia, a cutícula está mais permeável e isso facilita a passagem do produto químico, tá? Plantas sobre alta radiação apresentam depósitos serosos mais espessos e menos permeáveis. O estresse hídrico e salino aumentam a espessura foliar e muito possivelmente a composição da cutícula. Alterar a espessura da cutícula altera o caminho que o herbicida tem que percorrer até chegar ao sítio de ação. Alterar a composição muitas vezes impede a entrada do herbicida. Ceras com predominância de N-alcanos é mais impermeável à água que com terpenos. De maneira geral, ceras de cadeias longas com cetonas e alcanos são de difícil molhamento. Então note que a participação do alcano aí na cutícula confere maior impermeabilidade. E aqui o exemplo, né, já está marcado aí algumas espécies. Se observar, é percentagem de compostos apolares e polares e pH do revestimento epicuticular de diversas espécies de plantas daninhas. Olha a tiririca aí em primeiro logo. Ó. Os compostos não polares, 82%, enquanto o composto polar, 17%. Observe o sorgo alepense lá embaixo, mais ou menos quase que o contrário, mas não chega a ser exatamente o contrário, mas vai no sentido oposto. Ó. 6% não polar e 93% polar. Então, note que há uma variação da composição da cutícula a depender da espécie vegetal. Composição de ceras e ontogenia da folha. Evidências indicam que a penetração do herbicida decresce com a idade da folha. Ou seja, à medida que a folha vai amadurecendo, mais difícil é do herbicida penetrar. Principalmente porque nas folhas jovens, os tecidos não estão totalmente formados. E muitas vezes isso permite a passagem do herbicida. Algumas espécies apresentam a mesma composição da cutícula em folhas jovens e maduras. No entanto, as folhas jovens, a cutícula costuma ser menos espessa. Algumas espécies apresentam cutículas mais hidrofílicas quando as folhas são jovens. E isso facilita a passagem do herbicida. As ceras são distribuídas de forma diferencial na superfície da folha. As ceras são ausentes ou de baixa espessura nas nevuras. Nas nevuras, note que as ceras da cutícula é ausente ou de baixa espessura. Tá?
ou seja, a cutícula é pouco espessa nas nevuras ou é praticamente inexistente. As ceras são ausentes ou de baixa espessura sobre as células guardas. As ceras são ausentes ou de baixa espessura na base dos tricomas. Isso é morfologia. Isso é você compreender a morfologia vegetal para saber como que o herbicida passa. A biossíntese da cutícula é sensível às variações ambientais e altamente dependente da temperatura, umidade relativa do ar e luminosidade. Então, temperatura, umidade relativa e luminosidade são fatores do ambiente extremamente importantes na formação da cutícula. Então, observe aqui a interceptação e a absorção do herbicida. Então, isso depende do método de aplicação, se está sendo aplicado corretamente, se a barra está na altura correta para que não ocorra deriva e que o produto seja depositado sobre a superfície foliar. Depende também dos bicos que você está utilizando, se os bicos são adequados, se estão regulados, tudo certinho. Muitas vezes não estão. Isso aí certamente você vê em mecanização mais detalhadamente. Tecnologia de aplicação é mais para mecanização do que para aqui, apesar de ter uma relação também. Então essa interceptação depende também da morfologia das plantas. E dentre essa parte morfológica, podemos falar da idade da planta. Quanto maior a idade da planta, mais difícil a penetração. A área foliar, quanto maior a área foliar, maior contribuição para a deposição sobre a folha. Tricomas, há muitas controvérsias com relação aos tricomas, muitas controvérsias. Por exemplo, você viu no slide anterior que na base dos tricomas praticamente não existe cutícula. Quer dizer o quê? Passar por essa base do tricoma é mais fácil para o herbicida. No entanto, a presença do tricoma pode fazer com que ocorra uma rugosidade, a folha fique rugosa. E isso dificulta o espalhamento da gota, dificulta o espalhamento do produto. A orientação foliar, observe aqui que folhas mais planófilas, isso facilita a deposição. Folhas mais eritófilas, mais inclinadas, facilita o escorrimento. Então, além disso, se imaginarmos uma planta dessa forma, com folhas planófilas, a aplicação do produto ele tem que ser suficiente logo nessas folhas, porque dificilmente as folhas inferiores receberão este produto. Tá? Já essas folhas aqui, apesar do escorrimento, as folhas inferiores receberão o produto. Então é necessário compreender a morfologia da planta para você saber o que você deve aplicar, de que forma aplicar e se esse controle será eficiente ou não. O período sem chuva também é importante e isso depende da formulação, tá, do produto. Estes fatores podem influenciar na deposição, retenção, absorção e translocação de soluções aplicadas sobre as folhas. E aqui a informação sobre os tricomas. Os tricomas podem dificultar a dispersão dos herbicidas nas folhas. Os tricomas glandulares podem liberar substâncias oleaginosas e dificultar a penetração. Imagine que libera uma substância oleaginosa sobre a folha, você aplica um produto diluído em água, a água não mistura com óleo, então não vai, teoricamente o óleo está sobre a folha e a água vai ficar sobre o óleo, ou seja, teoricamente o produto não tem contato com a folha. A menor deposição de ceras na base ou ausência destas pode facilitar a penetração do herbicida na base do tricoma. Evidências apontam para a permeabilidade dos tricomas. Maior permeabilidade dos tricomas, não só da base, mas os tricomas terem maior permeabilidade. Aí pode facilitar. Penetração do herbicida via estômatos. A penetração do herbicida via estômatos possui pouca importância prática. É necessária uma redução muito drástica da tensão superficial da solução para a penetração, porque os estômatos são orifícios de pequeno calibre. A redução drástica da tensão superficial é obtida com sulfatantes organosiliconizados. Os sulfatantes organosiliconizados são de elevado valor aquisitivo. Os sulfatantes organosiliconizados não são incompatíveis, eles são incompatíveis com uma série de herbicidas. Ou seja, esses sulfatantes são caros e eles são incompatíveis com uma série de herbicidas. Não são todas as espécies que apresentam elevada densidade estomática na epiderme adaxial, na epiderme superior. Em pulverizações agrícolas, é de grande dificuldade as gotas atingirem a superfície abaxial, a superfície abaixo, né? A face inferior da folha. Então, é difícil o herbicida atingir a face inferior da folha.
E a maioria dos estômatos estão lá nessa face. Em muitas espécies, a maior quantidade de estômatos na epiderme abaxial representa barreira ao herbicida. Os estômatos representam uma via improvável de absorção de herbicidas. A maior penetração do herbicida em termos quantitativos ocorre via cutícula. Não seja leigo nisso. Tem muita gente aí vendendo produto falando bobeira com relação a isso. Tem muita gente vendendo produto falando bobeira com relação a isso. Propriedade dos herbicidas que interferem na absorção foliar. O coeficiente octanol-água é uma medida da lipofilicidade de um composto. Então, essa lipofilicidade do composto indica se ele é mais polar ou mais apolar. Então, os herbicidas lipofílicos têm um coeficiente de octanol-água em torno de 5, mais alto, próximo a 5. Os herbicidas hidrofílicos, mais solúveis em água, menos apolares e mais polares, têm um coeficiente octanol-água baixo, menos 5. As formas de herbicidas são ionizadas. As formas de herbicidas não ionizadas são mais lipofílicas. As que não ionizam facilmente são mais lipofílicas, mais apolares. Os herbicidas com alto coeficiente de octanol-água penetram mais facilmente na cutícula, por simples difusão. Os herbicidas altamente solúveis em água penetram na parte hidrofílica da cutina ou pectina, que são composições da cutícula, mas apresentam no interior taxa de movimento inferior aos herbicidas lipofílicos, ou seja, os lipofílicos, além de passar mais facilmente, a taxa de movimento ainda é mais rápida. A depender do tipo de herbicida, dos 4D, paraquat ou glifosato, a absorção pode ser maior ou menor nas primeiras horas após a aplicação. E os adjuvantes, Os adjuvantes são produtos que aumentam o espalhamento, a retenção e a penetração do ingrediente ativo pela superfície foliar e reduzem o tempo mínimo sem chuva para a absorção do produto. Imagina que você aplica um herbicida, tem que ficar 5 horas sem chuva, porque se chover vai lavar e aí não vai ter ação. Tem determinados adjuvantes que, quando é acrescentado, esse período sem chuva, ao invés de ter que ser 5 horas, passa a ser 1 hora, 2 horas. O desempenho dos adjuvantes depende das características físico-químicas dos herbicidas. Tem que ter uma compatibilidade, Então, sulfatantes, óleos e fertilizantes nitrogenados são exemplos de adjuvantes. Tipos: emulsificantes, compatibilizam frações polares e apolares, dispersantes impedem a aglomeração de partículas, espessantes aumentam a viscosidade, solvente dissolve o ingrediente ativo, promove uma maior diluição do ingrediente ativo, molhantes permitem rápida umectação do produto com a água e tamponantes deixam o pH dentro de uma faixa desejada. Influência e impacto dos fatores climáticos na absorção de herbicidas. Então, nós falamos da parte da planta, agora vamos falar da parte climática. Temperatura. As reações químicas e o metabolismo vegetal são acelerados com o aumento da temperatura, dentro de um nível ótimo. Ou seja, à medida que a temperatura vai aumentando ao longo do dia, vai aumentando o metabolismo vegetal, vai aumentando a fotossíntese, vai aumentando a respiração, o metabolismo acelera como um todo, até atingir o nível ótimo de temperatura. As temperaturas baixas prejudicam a absorção pela desaceleração do metabolismo vegetal. Baixa permeabilidade de membrana também. Com a baixa temperatura, reduz a fluidez dos lipídios e a permeabilidade de membrana. As temperaturas altas podem provocar volatilização do produto. Então a temperatura não pode ser baixa demais, nem pode ser alta demais. Luz. A luz interfere indiretamente na absorção do herbicida, porque interfere na temperatura, na transpiração e no metabolismo vegetal. A umidade do solo. A umidade do solo interfere na absorção de herbicidas, porque sob déficit hídrico, as plantas minimizam a perda de água pelo fechamento estomático e alteração da composição e espessura da cutícula. Ou seja, se aumenta a espessura da cutícula e altera a composição, produzindo substâncias mais apolares, isso dificulta a perda de água, mas dificulta também a entrada do herbicida. Além disso, os herbicidas que precisam ser translocados no solo precisam de umidade. Se você aplicar o herbicida no solo, precisa de umidade. Umidade relativa do ar. A umidade relativa do ar interfere na absorção dos herbicidas, porque a composição da cutícula é dinâmica e alterada conforme a atmosfera mais seca ou úmida. O vento.
O vento interfere na absorção de herbicidas porque pode incrementar a evaporação no caso de ventos secos. Além disso, pode causar deriva do produto e representar aumento nas perdas. Absorção dos herbicidas pelo caule. O caule não possui estria de caspa. A deposição de cera na cutícula de plantas jovens é baixa. A penetração de herbicidas pela casca de plantas lenhosas pode se dar por fendas, lenticelas. Em pastagens, as plantas daninhas arbóreas podem ser controladas por herbicida no toco. Então, corte-se o caule da árvore, deixando o toco. Aplica-se herbicida com pulverizador costal no toco. Pode ser aplicado também por meio de injeções no caule ou por meio de equipamento apropriado. A recomendação é que a aplicação ocorra logo após o corte. Trabalhos indicam que quando ocorre o corte e deixa lá a planta daninha no toco e demora a aplicar o herbicida, a ação é menos efetiva. A planta apresenta ainda nessa situação atividade metabólica, né? Pode também fazer o pincelamento basal, né? Passar com pincel o herbicida. Então utiliza-se mistura de 2,4-D, picloram, também é comum, e imazapyr. Absorção dos herbicidas pelas raízes. Os herbicidas absorvidos pelas raízes exercem ação nas plantas logo após a germinação. A taxa de absorção depende da concentração do herbicida na solução do solo, da interceptação pelo sistema radicular da planta, da taxa de difusão, a velocidade de translocação desse herbicida, da taxa de transporte por fluxo de massa. A absorção pelas raízes é menos complexa que pelas folhas. As raízes não têm cutícula, apesar de poderem ter suberina, de poder ter uma camada de suberina que muitas vezes impermeabiliza determinadas regiões da raiz, justamente para proteger contra a perda de água. A absorção ocorre em maior intensidade na profundidade de localização dos pelos absorventes, que são os pelos absorventes que absorvem a solução do solo, né? A água do solo. Então, o herbicida entra diluído em água. A textura do solo exerce influência, principalmente na absorção do herbicida. O pH do solo pode exercer influência sobre determinados herbicidas, né? Principalmente os herbicidas iônicos. Então, observe que a absorção do herbicida ocorre principalmente pelo mesmo caminho. Ocorre pelo mesmo caminho que ocorre a absorção de água, já que entra diluído em água. Então, via pelos absorventes, atravessa todo o córtex, chega ao cilindro central, ao estelo, e no cilindro central alcança o xilema e ascende para outras regiões da planta até que exerça a atividade herbicida. No entanto, existe uma barreira aí para a passagem do herbicida, que é a estria de caspa. Como é que passa pela estria de caspa, né? Então precisa de um transportador aí para passar pela estria de caspa. Os herbicidas lipofílicos, alto coeficiente octanol-água, são mais prontamente absorvidos pelo sistema radicular. O coeficiente octanol-água é bom indicador da absorção e translocação pelo sistema radicular. Então observe aqui, grupos químicos de herbicidas e exemplos de ingredientes ativos que podem ser absorvidos do solo pelas raízes ou partes aéreas emergentes das plantas. Então aqui alguns exemplos para você observar. A família aí das acetanilidas, ácidos fitálicos e etc, né? Então vamos continuar falando aqui da translocação de herbicidas, né? Então os herbicidas são translocados pelo xilema e pelo floema das plantas. A translocação pelo floema é importante nos herbicidas aplicados nas folhas, porque segue aquele caminho dos assimilados. A transpiração exerce significativa influência nos herbicidas translocados pelo xilema. Então você imagina que o herbicida ele é aplicado no solo. Ele é aplicado no solo, precisa ser absorvido pelo sistema radicular. Se a transpiração é a força motora da absorção de água, também vai ser a força motora dessa absorção do herbicida. Então, à medida que a planta está transpirando, o herbicida vai ser absorvido juntamente com a água mais rapidamente e mais rapidamente será translocado. Os herbicidas derivados de ureia substituída e da atrazina concentram-se nas extremidades das folhas, quando aplicado nas raízes. Então, ou seja, o herbicida chega lá ao ápice da folha, né? Então, depende dessa transpiração para chegar lá. Alguns herbicidas podem não serem translocados no xilema por formar conjugados ou serem degradados. O transporte para chegar ao sítio de ação pode ser simplasto ou apoplasto. A rota do glifosato pelo floema segue o mesmo trajeto dos assimilados da fotossíntese, sendo distribuído para várias partes da planta, como folhas, raízes, tubérculos, rizomas e caules. Vocês viram naquele artigo, na aula passada de resistência de plantas daninhas a herbicidas,
que o glifosato aplicado lá na folha, no capim amargoso, estava concentrado nas raízes das espécies sensíveis também. Dessa forma, os fatores que interferem positivamente para a fotossíntese acentuam a translocação e distribuição do glifosato. Se o glifosato é translocado junto com os assimilados, no caminho dos assimilados, o que interfere positivamente para essa translocação vai contribuir positivamente para a translocação do glifosato. Os herbicidas dos tipos ácidos fracos são facilmente translocados no floema, pois os transportadores reconhecem o grupamento carboxílico e exercem o transporte. O controle de tiririca com herbicidas aplicados no período seco somente é possível se logo após a aplicação ocorrer incremento da umidade do solo. Os herbicidas com alta solubilidade em água são translocados facilmente no xilema e floema, mas com certa dificuldade de atravessar membranas. A baixa translocação do glifosato para as raízes tem sido apontada como mecanismo de menor susceptibilidade de herbicida de algumas espécies de plantas daninhas, como essa espécie aí que nós colocamos. A inibição da translocação constitui um importante mecanismo de resistência ao herbicida. E nós vimos isso aí lá no capim amargoso, que a redução da absorção, da translocação e a rápida metabolização conferiam resistência. Então, a translocação de herbicida tem uma fase independente de energia, uma fase passiva. Essa fase inicial ocorre translocação por diferença de concentração, ou movido por forças como no fluxo em massa. A fase dependente de energia é a fase ativa. Nessa fase, o herbicida precisa atravessar a membrana e os indícios de gasto de energia são requerimento de oxigênio, taxa de absorção, não é função linear da concentração externa, mas hiperbólica, ou seja, tem muita concentração externa e menos interna. Só que o que explica a passagem do herbicida não é a diferença de concentração. Significa dizer o quê? A curva é hiperbólica. Significa dizer o quê? A curva de absorção ela é hiperbólica e que há um transportador que permite essa passagem. A absorção é bloqueada por inibidores metabólicos, ou seja, um inibidor que consiga impedir a produção de energia pela planta, muitas vezes impede a passagem do herbicida. Quer dizer o quê? Gasta energia. Acumulação contra um gradiente de concentração. Então, o fato de acumular contra um gradiente, tendo menos em um local e mais em outro, ou seja, acumula contra um gradiente, muitas vezes é o gasto de energia. Então, imagine que o herbicida ele está passando de uma membrana, através de uma membrana, está entrando em determinada organela, em determinado compartimento, e aí ele se acumula ali e continua entrando e se acumulando, ou seja, está contra um gradiente de concentração. A tendência é ela sair porque já está acumulando, mas continua lá dentro. Por quê? Porque a proteína que permite a entrada não permite a saída, então acumula contra um gradiente. Então vamos continuar falando do metabolismo dos herbicidas. Algumas espécies têm a capacidade de desintoxicar herbicidas por reações enzimáticas. A desintoxicação por reações químicas não é comum para todas as espécies. Inicialmente ocorre a transformação do produto químico pela alteração da sua estrutura em reações de oxidação ou redução ou conjugação, de forma que produz um composto que não é tóxico para a planta ou que é menos tóxico do que o princípio ativo do herbicida, a molécula ativa. Isso nós vimos quando nós falamos na aula de resistência. Na fase seguinte ocorre conjugação com açúcar. Na terceira fase ocorre compartimentalização do herbicida no vacúolo. Na quarta fase ocorre o processamento completo desses produtos. As reações de conjugação e oxidação são as principais no processo de desintoxicação dos herbicidas. Alguns herbicidas podem ser conjugados também com glutationa. Agora vamos falar da ação dos herbicidas no solo. Tá? Vamos falar da ação deles no solo. Então, o controle químico é recomendado o uso de mais de um método de controle de plantas daninhas. Né? Mais de um método. No entanto, o controle químico é o método mais utilizado. E, em muitos casos, é o único, sem medidas de longo prazo, sem um pensamento no longo prazo, só o pensamento a curto prazo, o pensamento imediato. Né? É o uso inconsciente dos herbicidas que gera esses problemas que nós muitas vezes temos que solucionar. A prática dessa agricultura inconsciente. Então, e muitas vezes, a conta que chega é a contaminação do meio ambiente, contaminação de recursos hídricos do solo, com recursos hídricos e do solo. Cerca de 60% a 70% dos herbicidas aplicados não atingem o alvo, compromete a ciclagem de nutrientes, compromete a diversidade microbiana. Então, herbicida no ambiente. O herbicida no ambiente está sujeito a 3 processos: retenção, transporte e transformação.
A retenção refere-se à capacidade do solo reter um herbicida, evitando que a molécula se mova tanto para dentro quanto para fora da matriz do solo. Então, dentro dos processos de retenção, né, existe a dissorção, na qual camadas moleculares se formam na superfície de uma partícula do solo, precipitação, formação e separação de superfícies sólidas, como ligações covalentes com a superfície da partícula do solo, e a absorção, que refere-se ao influxo do herbicida pelas plantas. Então, os fatores que interferem na retenção do herbicida no solo, herbicida de caráter básico, os fatores que interferem é a CTC, a matéria orgânica e as argilas. Os herbicidas ácidos, pH e mineralogia do solo. Solos tropicais e subtropicais. Nestes solos, a matéria orgânica representa a principal influência na retenção de herbicidas, não iônicos ou básicos, enquanto o pH comanda a absorção de herbicidas ácidos nos solos intemperizados e com baixo teor de matéria orgânica. Então, note que a matéria orgânica exerce um papel importantíssimo nessa retenção de herbicida no solo. O transporte refere-se ao movimento, capacidade de dissipação do herbicida no solo. O escorrimento superficial, que representa aí 1%, é mais comum quando ocorrem chuvas logo após a aplicação do herbicida. O maior potencial de escorrimento ocorre nos herbicidas de pré-emergência, né? Logo após a aplicação do produto, quando são aplicados no solo. A capacidade de escorrimento depende do sistema de cultivo, da declividade da área, das práticas de manejo e conservação do solo, né? Aquelas práticas que nós aprendemos lá na disciplina de conservação do solo, manejo e conservação do solo, aquelas práticas que falam lá de curva de nível, fala de terraceamento e outras, e do tipo de solo também, depende do tipo de solo. A volatilização é o processo pelo qual o herbicida presente no solo passa para a forma de vapor, podendo se perder na atmosfera por evaporação. Os fatores que interferem são temperatura do solo, umidade do solo, incorporação do herbicida e a formulação do produto que está sendo utilizado. A lixiviação consiste no movimento de perda do produto no perfil do solo e depende da absorção e da persistência do produto. Então, a contaminação de rios é uma importante consequência desse escorrimento superficial que nós falamos aí. Então, é importante atentar para isso. Agora, vamos falar da transformação, né? Retenção, transporte e agora a transformação. Refere-se ao processo de degradação em compostos secundários, até a completa mineralização. Ocorre envolvimento de processos físicos, químicos e biológicos, com liberação de CO2, água e compostos inorgânicos. A persistência dos herbicidas é medida pela meia-vida, que refere-se ao tempo necessário para que ocorra a transformação de 50% da quantidade inicial. Então, essa meia-vida representa o tempo necessário para que metade do herbicida ele seja degradado, ele seja dissipado. Então, observe aqui a meia-vida de alguns herbicidas segundo o IBAMA, né? Não persistente, que tem uma meia-vida inferior a 30 dias. Medianamente persistente, de 30 a 180 dias. Persistente, 180 a 360 dias. Altamente persistente, mais de 360 dias. Né? Estamos falando de algo em torno de um ano. A atrazine, persistência, 54 dias em latossolo com 45% de argila, 40% de areia e 3,6% de matéria orgânica, em pH 5,4. Para saber a persistência do herbicida no solo, você tem que saber as características do solo, é óbvio, né? Se o solo for arenoso ou for argiloso, isso vai interferir. Quantidade de matéria orgânica também, né? Piclorano, 99 dias em latossolo vermelho e amarelo, com 61% de argila, 30% de areia e 3,4% de matéria orgânica, pH em torno de 4,6. Diuron, 91 dias em latossolo vermelho e amarelo, com 37% de argila e 69% de areia e 3,7% de matéria orgânica, com pH 5. Ainda a transformação é a degradação química. A degradação ocorre por meio de reações químicas, cujas principais são hidrólise e reações de oxirredução. Hidrólise é facilitada pela alta temperatura e adequada disponibilidade de água no solo. O pH também apresenta influência conforme o tipo de herbicida. Geralmente, esse processo constitui apenas o início da degradação, a hidrólise. Degradação biológica. Esse tipo de degradação ocorre por ação de micro-organismos do solo e constitui o principal tipo para herbicidas no solo e pode ocorrer alteração não tóxica, conversão em um produto não tóxico, mas com potencialidade de ativação. Detoxicação, conversão em uma molécula tóxica em outra não tóxica. Conjugação, a molécula pode ser conjugada e torna-se inativa ou mais tóxica. Isso aí pode se tornar mais prejudicial.
Simples degradação, transformação em compostos mais simples. Mineralização, sinônimo de degradação com produtos inorgânicos, como CO2 e água. Alteração de espectro de toxidez, alteração do grupo tóxico para outro, ou seja, altera a toxidez do produto. Fotodecomposição, consiste na decomposição pela radiação solar, radiação na faixa do ultravioleta. Pode causar transformações químicas nos herbicidas e levá-los à inativação. Apenas os herbicidas próximos à superfície do solo sofrem fotodecomposição. A penetração da radiação ultravioleta no solo é limitada. A maioria dos herbicidas de coloração branca absorve a radiação ultravioleta. A fotodecomposição inicia logo após a absorção da radiação. Vamos falar agora de um assunto bem legal, que é a fitorremediação de solos contaminados. Tá? Então, a causa principal de contaminação dos solos. A busca de alternativas persistentes de controle de plantas daninhas para a manutenção de áreas de cultivo livre de infestação tem levado os produtores a buscarem produtos de longo efeito residual no solo. As plantas sensíveis que são cultivadas em sucessão apresentam sintomas de fitotoxicidade. Existe ainda a contaminação do lençol freático pela lixiviação de produto. Gente, quanto maior o efeito residual do produto, menos aplicações nós faremos. Então, nós usamos um produto com longo efeito residual. Qual é a vantagem disso? Você vai aplicar o herbicida, vai ter um efeito residual longo e você vai diminuir a quantidade de aplicações, porque vai ter um efeito duradouro no solo ali, até determinado período, né? É duradouro, entre aspas, que não dura para sempre, mas até um período longo, né? Só que isso contamina o ambiente, permite uma contaminação maior do ambiente, porque mais tempo o produto está em contato com os recursos naturais. Então, isso é um grande entrave. É bom do ponto de vista do controle, mas é ruim do ponto de vista da preservação do meio ambiente. A fitorremediação é um mecanismo de biorremediação. O que é remediar? Né? Então, a gente busca remediar, atenuar, minimizar. Então, busca consertar algo. Quando fala biorremediação, ou seja, significa remediar, consertar algo através de organismos vivos, de organismos biologicamente vivos, através de micro-organismos ou de plantas. Então, quando nós falamos de fitorremediação, é um tipo de biorremediação utilizando plantas. Então, é remediar algo utilizando plantas. Consiste num processo de remediação empregando organismos vivos capazes de desenvolver-se em meio contendo material poluente, reduzindo e até eliminando a toxicidade. Nesse processo é comum o uso de micro-organismos como bactérias. Quando se usa plantas, chama-se fitorremediação. E no caso de herbicidas, deve-se considerar 3 pontos. Os herbicidas apresentam diversidade molecular. Os herbicidas são complexos e sofrem transformações. Os herbicidas são utilizados como agentes para controle de plantas. A fitorremediação baseia-se na descontaminação com o uso de plantas, que apresentam seletividade natural ou desenvolvida para determinados compostos químicos, né? Então, observe que você utiliza a planta que tem uma seletividade para aquele produto para tirar o produto do solo. Os herbicidas podem ser absorvidos e em seguida sofrerem volatilização ou serem degradados parcialmente ou totalmente, ou podem ser convertidos em compostos não tóxicos por essa planta que está retirando ela do solo. Um exemplo prático é a contaminação do solo por esse herbicida aí, em mistura com ametrim na cana-de-açúcar. O feijoeiro plantado depois mostra-se sensível. A descontaminação tem sido feita com mucuna e canavalha, mucuna e canavalha. Então, observe um exemplo claro aí dessa fitorremediação. Num processo de fitorremediação, o herbicida pode ser extraído do solo e armazenado na raiz. É a fitoextração. Ou transportado e acumulado na parte aérea. É a fitoacumulação. Então, a planta pode ocorrer uma fitoextração, ela retirar o herbicida do solo e aí acumular no vacúolo. É uma fitoacumulação. E nesses 2 casos ocorre a fitoacumulação ou segue com a fitovolatilização. Ou seja, pode ocorrer a fitoextração e a fitoacumulação, ou pode ocorrer a fitoextração e a fitovolatilização. Ou seja, a planta pode extrair, acumular e depois volatilizar, ou pode extrair e volatilizar direto.
Então, observe aqui os processos. A fitovolatilização, a fitodegradação, a planta pode extrair e pode degradar o produto dentro dela. Isso é o mais interessante, né? A planta tira o produto e aí degrada dentro dela. Isso é o mais interessante. A fitoestabilização, o produto é estabilizado dentro da planta. A rizodegradação, ou seja, a planta pode degradar o produto pelo próprio sistema radicular. Processo de fitorremediação. A rizofiltração consiste em processo utilizado em ambientes aquáticos em que o sistema radicular submerso promove a fitoextração do herbicida. Estudos indicam que essa espécie aí, atua na redução do herbicida simazina em 64%, ou seja, reduz esse herbicida em 64% em ambientes desse tipo. A fitoestimulação e rizodegradação. O sistema radicular libera substâncias que garantem a proliferação de micro-organismos e estimulam a atividade microbiana. Então, note que é na base do sistema radicular mesmo ali. Além disso, os exudatos radiculares podem alterar as condições de pH do solo próximo à rizosfera e contribuir para a degradação do herbicida. Observa-se a atrazine é degradada mais rapidamente com o aumento do pH. A fitodegradação refere-se à capacidade da planta metabolizar o herbicida em substâncias não tóxicas ou de baixa toxicidade. Essas espécies geralmente apresentam atividade de algumas enzimas, né? Nitroredutases, desalogenases, lacases. O produto final pode ser volatilizado ou liberado pelo sistema radicular. Se o produto resultante ainda for tóxico para culturas, recomenda-se a retirada e combustão da planta remediadora. Aí você observa o seguinte: você está usando uma planta para descontaminar o solo. Essa planta consegue a fitoextração, ela consegue extrair o produto do solo, mas ela não degrada e não volatiliza. E o produto ele ainda é tóxico. O que acontece? Ele pode matar a planta que está extraindo e aí ficar lá na cobertura do solo. Aí o que acontece? Se a gente sabe, já tem esse conhecimento, quando a planta extrair, a gente retira a planta e descarta ela em outro local. Limitações para o emprego da fitorremediação. Herbicidas de amplo espectro. É difícil encontrar plantas que atuem para herbicidas de amplo espectro. Persistência no ambiente. Condições edafoclimáticas. Compostos cada vez mais tóxicos. Contaminação da cadeia alimentar. Espécie remediadora de difícil controle. Aí muitas vezes a espécie não degrada o herbicida. Aí ocorre aquele problema que eu falei no slide anterior. E muitas vezes ela degrada. E você imagina que você identifica uma espécie que ela consegue tirar o herbicida e degradar. Tudo tranquilo. Então você vai usar essa espécie para descontaminar o seu ambiente. E depois, como que você vai controlar essa espécie? Como que você controla essa espécie? Se ela é tolerante àqueles herbicidas todos que você sabia que tinha contaminado o solo. É difícil. Então muitas vezes você tem que tirar a planta para descartar ela em outro local. Escolha da espécie vegetal remediadora, que tenha capacidade de absorção e tolerância ao produto, né, aos herbicidas, sistema radicular profundo e denso, capacidade transpiratória elevada, elevada taxa de exudação radicular, resistência a pragas e doenças, que seja de fácil controle. Isso é mais difícil de encontrar. Se ela já consegue extrair o herbicida ali, ela já é de difícil controle. Desenvolvimento em ambientes adversos. Então, existem algumas espécies, né, remediadoras. Nós falamos em mucuna, também tem o feijão de porco, e tem outras, o azevém muitas vezes é utilizado também. Então, muitas espécies utilizadas como remediador em algumas regiões.